Fala, meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Olha só a ziguezeira que tá acontecendo no nosso governo. Ontem a galera do PL, né, os parlamentares ali, se reuniram com uma reunião com o Bolsonaro e logo depois eles deram essa entrevista aqui para os jornalistas, né? E o Magno Malta, ele falou uma coisa que deve ter, sei lá, deve ter passado despercebido por muita gente ou a galera não deu a devida importância. Só que presta atenção no que o Magno Malta fala nesse momento. Do dia 8, nós vamos lutar. Encerro dizendo, chegamos ao limite, Paulo. Presta atenção. Nós não temos mais como voltar, é viver ou viver. Porque se eu dissesse a palavra morrer ou morrer, seria tudo distorcido. É viver ou viver. Agora, nós vamos usar todos os mecanismos. E a minha palavra, a esse tirano da toga, chamado Alexandre de Moraes, põe a mão em Jair Bolsonaro. Põe a mão nele. Põe a mão nele. Porque tenta a sorte. Eu encerro. Põe a mão dele e tenta a sorte. Porque o azar você já tem. Hoje. Põe a mão nele, tenta a sorte, porque o azar você já tem. Caraca, pesado, hein? Comprando uma briga ali, ó, com o careca do STF, sem medo nenhum, hein? Tudo isso por causa de uma reunião que eles tiveram ontem, né? Com o Bolsonaro e a galera do PL, ali, os líderes do PL e tudo mais. Só pra refrescar a sua memória, logo depois o Bolsonaro fez essa aparição aqui, ó. Não aumento nosso ponto. Isso aí. Não desviei recurso público. Tira o celular aí, Dato. Não matei ninguém. Não trafiquei ninguém. Isso aqui é o símbolo da massificação da humilhação aqui. Da pessoa inocente. Calma, galera. Ó silêncio! Ó silêncio! Que estão fazendo com esse presidente da República. Nós vamos enfrentar a pandemia toda. O que vale pra mim é a lei de Deus. Pois é, meu amigo, e logo depois disso, o Alexandre de Moraes, ele já pediu ali, ó, para os advogados entrarem em contato em 24 horas, dando explicações sobre essa aparição do Bolsonaro, porque, teoricamente, o Bolsonaro, ele não podia dar entrevista, só que isso aí foi uma entrevista ou não foi? Até porque ele só ficou apontando na tornozeleira, certo? Fez ali um discursinho, mas não deu uma entrevista, né? Ou seja, ele teoricamente não quebrou as regras impostas por Alexandre de Moraes, que ele não podia dar entrevista. Caso contrário, ele seria preso, né? Mas, enfim, estamos no Brasil. Caraca, eu acho isso aí, ó, que foi uma jogada de mestre do Bolsonaro. Porque nesse gesto dele, ele deixa claro que é um inocente sendo preso e humilhado, né? Dando aquela sensação de injustiça, vamos dizer assim. É, meu amigo, complicado. E você acha que para por aí? Não, o Nicolas Ferreira, ele deu essa entrevista aqui, ó, logo depois da reunião lá com o Bolsonaro. E ele falou muita coisa importante, tanto que eu vou deixar essa entrevista pro final pra gente prestar bastante atenção. Você tem que assistir, porque muita coisa que o Nicolas falou tem um impacto muito grande no nosso futuro, beleza? Antes, se liga só nessas notícias que saiu aqui, ó. E antes da gente continuar, se você não é inscrito do canal, considere ser inscrito, que eu vou ficar feliz de ter você por aqui. Isso se você gosta desse mundo maluco que é a política do Brasil, beleza? Então considere ser inscrito, que eu vou ficar feliz de ter você por aqui, fechou? Vamos continuar aqui, ó. Conselheiro de Trump volta a criticar Moraes e acusa Barroso de hipocrisia. O conselheiro de Donald Trump, né, o Jason Miller, ele fez uma publicação lá no X. Se liga só, presta atenção. Unbelievable. Aqui em cima, deixa eu traduzir, né? Aqui em cima tá traduzido já, ó. Inacreditável, comentou o estrategista. Alexandre de Moraes novamente leva todo o crédito pela perseguição política contra o presidente Jair Bolsonaro. Moraes quer que o mundo inteiro, preste atenção, ó, saiba que é ele quem governa o Brasil e não o Lula. Pesadíssimo isso aqui, hein? E essa publicação dele aqui, ó, foi em cima dessa outra publicação do STF. Aí eu te falo, e para por aí? Não, tem mais notícias porque essa semana tá alucinante. Já começou a todo vapor. Se liga só. Fux diverge de Moraes e é o único a votar contra medidas restritivas a Bolsonaro. O julgamento em plenário aconteceu ontem até às 23h59.
E o Luiz Fux, enfim, ele deixou para votar nos últimos segundos e ele votou contra as medidas restritivas a Bolsonaro. Será que ele tá com medo que os Estados Unidos sancione ele também com a lei Magnitsky? Acho que é assim que se pronuncia, nem lembro mais. Mas enfim, será que ele tá com medo de perder aí o passaporte? Será que ele tá com medo de não poder ir mais pra Disney? Já pensou? Será que ele tá com medo de não ver mais o Mickey? De ter os cartãozinhos bloqueados, os bens bloqueados nos Estados Unidos? Caraca, velho. Aqui, ó, ele falou porque ele votou contra, né? O ministro declarou em seu parecer que as medidas cautelares impostas ao ex-presidente, como o uso de tornozeleira eletrônica, não são necessárias. Ele afirmou que as medidas restringem desproporcionalmente direitos fundamentais, como a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão e comunicação. Aí ele termina aqui, ó, para o magistrado não houve demonstração concreta dos requisitos que legalmente autorizam a imposição das medidas cautelares. Meu amigo, ele já tirou o corpo fora, hein? E só uma coisinha também, né, sobre aquele pendrive que foi achado no banheiro do Bolsonaro. Você ficou sabendo o que tinha dentro dele? Se liga só. Os investigadores dizem que tinha ali alguns álbuns, né, de música gospel e também outros materiais que são irrelevantes para essa investigação. Isso foi o que disse a Polícia Federal. Certo? Matamos a charada. E uma outra notícia importante também que saiu há pouco é essa aqui, ó. Moraes determina bloqueio de bens de Eduardo Bolsonaro. Olha só, o Moraes tá muito doido, velho. Moraes tá fora da caixinha, ele tá totalmente alucinado. Se liga só. Decisão do ministro estava em sigilo. Eduardo não pode negociar móveis, imóveis, nem movimentar contas bancárias e chave Pix. Deputado licenciado estaria em conluio com o pai para agir nos Estados Unidos contra o Brasil. Essa é a alegação aí do Alexandre de Moraes. O carequinha do STF tá insano. Se liga só nessa outra. Deputado do Parlamento Europeu propõe sanção a Moraes. Hora de agir. Se liga só, foi há 2 meses atrás e ninguém tá falando sobre isso, hein? The reason I decided to record this message is because I just saw a video of President Bolsonaro in the hospital visited by the official court officer. This is unacceptable. This kind of actions taken by Supreme Court Judge Alexandre Moraes are unacceptable. This is why I decided to react. Actions taken by Supreme Court Judge Moraes are unacceptable. This is why European Union needs to take action now. This is why I want to inform you that officially I will propose my draft resolution to put Moraes on sanctions here in European Union. Pois é, meu amigo, todo mundo tá vendo aí que o Alexandre de Moraes, ele tá muito fora da caixinha, né? E aí eu te pergunto, para tudo por aí? Não, meu amigo, tem mais notícias. O Eduardo Bolsonaro, ele publicou essa postagem aqui no Instagram. Vamos ver junto. And Putin, your turn is coming. You know, Donald Trump is the Scotty Scheffler of American politics and foreign diplomacy, and he's about to put a whooping on your ass. What's going to happen here is that Trump is going to impose tariffs on people that buy Russian oil. China, India, and Brazil, those 3 countries buy about 80% of cheap Russian oil. That's what keeps Putin's war machine going. So President Trump's going to put 100% tariff on all those countries, punishing them. And Putin, your turn is coming. Enfim, essa publicação aí, ó, eu vou deixar por sua conta. Meu Deus do céu, né? E esse aqui é o vídeo do Nicolas que eu quero assistir junto com você, porque tem muita coisa importante nas falas dele, beleza? Que a gente tem que prestar atenção, né? Ele deu essa entrevista aqui, ó, logo após essa leve confusão aqui na saída do Bolsonaro. Meu Deus do céu, que bagunça, né? Vamos assistir aqui o vídeo do Nicolas que tá bem interessante, ó. Bora lá.
A gente queria repercutir a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que proibiu o ex-presidente Jair Bolsonaro de dar entrevistas que sejam transmitidas nas redes sociais. Como isso repercutiu lá dentro enquanto estava acontecendo a reunião? Assim, tem que ter muita cara de pau de falar que o Alexandre de Moraes ainda está fazendo tudo isso em defesa da democracia. Impedir alguém de dar entrevista sem ele não estar nem condenado, poxa, o Lula deu entrevista na cadeia. Fernandinho Beiramar, Champinha, Suzana Richthofen, todos esses. Então, óbvio que repercutiu mal, mas não só para nós, acho que é para o Brasil. As pessoas que mais arrotam sobre democracia são as que mais trabalham contra ela. Então é preocupante, não acho que isso contribui para a nossa democracia, e quem defender isso me prove. Como que impedir uma pessoa de dar entrevista contribui para a gente ter uma democracia mais forte. Então, mais uma vez, a nossa reação, ela não é uma reação, mais uma vez, porque nós votamos no Bolsonaro, porque nós gostamos dele. É uma reação de pesar pela nossa democracia. Estão fazendo isso, vamos lá, estão fazendo isso porque o Bolsonaro tentou dar um golpe? Claro que não, pô, é porque ele tá despontando em primeiro nas pesquisas, é claro. Agora, é muito fácil você ganhar um jogo, você tirando 7 gols da Alemanha e falando que o Brasil ganhou de 1-0. Aí fica fácil ganhar, ué. É fácil falar que acabar com a fome, matando todo mundo que tem fome. Agora, o mesmo que aconteceu como Venezuela, que a Suprema Corte também lá, tomou sanções, até mesmo dos Estados Unidos, a própria Cuba também tomou sanções dos Estados Unidos, e continuaram também ditaduras, e aqui no Brasil eu acho que tem algo diferente que chama-se mobilização interna. As pessoas estão começando a perceber que não basta somente você ir lá e votar e problemas no nosso país. Ou a gente luta por um Brasil agora, ou senão a gente não vai ter Brasil para lutar futuramente. Mas em relação... Interamericana de Direitos Humanos? Eu acho que toda atitude de recorrer em órgãos internacionais é válida. Inclusive a esquerda fez isso, né? Tá falando aí sobre soberania, né, nacional, mas eles fizeram isso todos esses anos. Fizeram isso no impeachment da Dilma, fizeram isso quando o Lula foi preso. A Gleisi Hoffmann foi até a TV árabe, Al Jazeera, para pedir que o mundo árabe ajudasse o Lula. Você tem aí diversas pessoas fazendo isso. Agora, quando é o Eduardo fazendo, aí ataque à soberania nacional. Então vamos lá. Mais uma pergunta aqui então para a esquerda, que até hoje não recebi nenhuma resposta. Se o Trump mandar um avião agora, das forças armadas dos Estados Unidos, né, mandar para cá, e para resgatar o Bolsonaro e ir para os Estados Unidos, isso é ferir a soberania nacional? Porque foi exatamente isso que o Lula fez. Mandou um avião pago com seus impostos para poder ir e buscar a ex-primeira-dama do Peru, que foi condenada por corrupção, não foi por uma tentativa, possibilidade de golpe, e trouxe ela para cá. Ele interferiu também agora pedindo a liberdade da Cristina Kirchner, que também foi condenada por corrupção. Então, o Folha de São Paulo faz desde 1990, interferência em todo... É interessante, né? Porque quando o Lula ele manda o avião da FAB lá buscar a primeira-dama do Peru para asilar aqui no Brasil, não é considerado como interferência de soberania lá no país, lá no Peru, né? Mas quando é o inverso, os Estados Unidos mexendo aqui no Brasil, aí sim tá mexendo com a soberania. É muito estranho, é muito controverso. Todos os países da América Latina. Não sou eu que estou falando horas. Pesquisa, duvida do Nicolas. José Disseu falou, já em entrevista, todos os presidentes que participaram do Foro de São Paulo, os participantes viraram presidentes na América Latina depois. Então, peraí, quem que feriu a soberania nacional? E outra, tá falando de soberania nacional? Então vamos cortar então as relações com a China. Porque 30% das exportações é para a China. Ele é o nosso maior parceiro comercial. Então, isso quer dizer que ele está ferindo a soberania nacional. E outra coisa, quando os Estados Unidos tomam essas decisões, são decisões a respeito do país deles. Ou seja, ele está decidindo sobre a importação. Porque a sanção com o ministro Alexandre de Moraes é uma interferência na política externa. Não, ele está impedindo. Como que impedir uma pessoa de entrar no seu país fere o seu país? Ele cita na decisão suspender o processo, enfim, ele cita o processo que acontece aqui contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso não seria uma tentativa de intervir no judiciário brasileiro? Vai dar opinião e falar que está tendo uma caça às bruxas aqui, perseguição no Brasil, atestar a realidade é interferir na soberania nacional? Se fosse então, você acabou de afirmar que o Lula também interferiu também na decisão da Cristina Kirchner. Percebe? Por que tem essa dicotomia? Quando o Bolsonaro e a direita faz uma coisa, é crime, quando a esquerda faz outra, também é crime. Sabe quem que pediu, consultou o general para poder garantir aqui o estado de sítio? Para poder ver se tinha possibilidade de fazer estado de sítio no Brasil? Bolsonaro? Não, Dilma Rousseff. Por que ela não está presa por tentativa de golpe? Porque eles criminalizam tudo que é desse lado e colocam virtuoso tudo que é do outro lado. Mais uma vez, não estou aqui simplesmente defendendo um lado, defendendo somente Bolsonaro. Nós estamos defendendo aquilo que é certo. É simples assim. E agora, como que fica o futuro político do Bolsonaro? Quanto mais honesto você for aqui nesse país, mais chance você tem de se ferrar, né? Porque quanto mais crime você comete, você pode virar presidente da República, você pode ganhar um ministério, você pode ter todas as benesses, porque no Brasil o crime compensa. O Sérgio Cabral, condenado a 400 anos, tá lá no Rio de Janeiro, no seu apartamento do Leblon, e aí ninguém falou nada. Todas as pessoas condenadas na Lava Jato, inclusive a Lava Jato, que já devolveu bilhões de reais aos cofres públicos, ou seja, falar que não teve corrupção é sacanagem. A própria ministra do Lula, que é a ministra Marina Silva, confessou que houve sim corrupção. O Boulos também confessou que houve corrupção no governo do PT. Ou seja, vocês querem me dizer que um cara que não desviou nenhum recurso nas estatais, que não quebrou nenhuma estatal, que nunca fez lavagem de dinheiro ou corrupção passiva, esse cara merece 43 anos de cadeia, e o cara que cometeu tudo isso merece ser presidente da República? Pô,
Tem cabimento. Qual a estratégia de vocês de dar voz ao Bolsonaro, mesmo com essas determinações do STF? Vocês temem uma escalada para cassação de mandatos? Olha, como eu disse, quando você tem uma tirania, uma ditadura, tudo é possível. Eles podem me caçar amanhã, podem me prender amanhã. Eles impediram literalmente um pai de falar com o filho, pô. O que eu tô querendo perguntar para todos é o seguinte: o que mais precisa acontecer para vocês entenderem que nós não estamos em uma democracia? Porque parece que tá todo mundo em silêncio, como eu citei agora mesmo. Cadê a OAB? Cadê os defensores dos direitos humanos? Cadê as pessoas? Ninguém tá indignado mais não, mas por quê? Porque o brasileiro, ele não entende quando se trata sobre liberdade, ele nunca teve, então por isso que ele não vai pra rua. Mas quando as pessoas compreenderem isso, talvez seja tarde demais. Então, mais uma vez, não estamos aqui defendendo somente uma questão ideológica, uma questão de liberdade. Eu quero que você tenha a capacidade de fazer o seu trabalho, eu quero que todo mundo tenha a capacidade de poder, enfim, exercer a sua opinião, mas o que está acontecendo aqui no Brasil eu chamo o Lula de ladrão, eu tô com um processo no STF que eu posso ser preso. Chama-se Bolsonaro de genocídio durante 4 anos, aí é liberdade de expressão. Amigos, mas por que você processa então quem faz calúnia contra você? Porque eu também vou escalonar, ué. Eu vou fazer a mesma coisa que eles, eu vou sofrer sozinho isso daí? Então quer dizer então que eu posso ir pra cadeia por emitir uma opinião, mas o cara que tá do meu lado eu vou deixar ele impune? Não, vamos jogar então a regra do jogo. Então o que eu sinto é que nós precisamos, como Brasil, não somente como eu defendo esse lado político, como Brasil, defender os requisitos. E ponto. E o Bolsonaro tá vindo aí. Vai lá. O Bolsonaro tá vindo aí, é mais importante. Pois é, meu amigo, depois de toda essa algazarra, o que você tem pra me falar, hein? Meu Deus do céu, o Brasil, ele tá mergulhado numa bagunça que vai ser difícil de arrumar, viu? Mas, enfim, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, confere se você já é inscrito, se você não for, considere ser inscrito, isso se você gosta aí desse mundo maluco da política do Brasil, beleza? Porque o ano que vem aí, ó, tem eleição e é bom a gente ficar antenado sobre tudo que tá acontecendo, então já se inscreve aí. E eu vou deixar agora um videozinho como créditos de uma fala do Alexandre de Moraes e tire você as suas conclusões. Agora o sistema é acusatório. Alguém só pode ser processado com acusação formal do Estado. Mas por qual órgão? O Ministério Público. Até 88, alguns delitos começavam o inquérito por portaria do delegado e seguia depois para o juiz, não precisava de denúncia. Era o sistema inquisitório, o próprio juiz podia tocar. Foi uma opção, ao meu ver, corretíssima da Constituição. Não se pode permitir que o juiz participe disso, porque senão a sua imparcialidade, obviamente, acaba ficando corroída.